Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Agrifato Cast. Estamos aí em clima de safra, final de safra, mercado meio desanimado, mas com algumas novidades pontuais. A gente vai tratar disso já já. Lembrando para vocês aí do nosso novo programa paralelo, Vozes Agrifato. Queria convidar vocês a assistirem aí, compartilharem, curtirem, comentarem. Essa é a sua forma de apoio para que a gente continue com o projeto. Esse aqui também, então, por favor, ative seu sininho aí e fiquem de olho nos nossos conteúdos. Tá para sair a cara do Stefano, um conteúdo sobre arroz e os impactos aí desse edital que o governo lançou sobre a importação de arroz. Então, a gente está relativizando essa importação à produção, aos excedentes, às perdas no Rio Grande do Sul, tá para sair aí. Então, para acessar, assine lá nosso conteúdo, análise.agrifato.com.br. Posso falar para vocês que hoje é o conteúdo analítico estratégico mais completo que tem no Brasil. Então, é isso aí. E vamos para o mercado, né? Vamos falar de mercado. 2024 não está sendo um ano fácil. Essa Sendo o semana eu pior, vi um. Lígia. É? Só para te pontuar, está sendo o pior começo de ano, piores primeiros 5 meses dos últimos 20 anos. É isso aí. Em termos de queda ou do que? Real? De Como é que preço, é? o preço do boi gordo CPEA, se você pega o comparativo de janeiro até maio, saiu 9,1%, que é a maior queda entre janeiro e maio da história recente, né, dos últimos 20 anos. Difícil, né, cara? Uhum. Então, participação de fêmeas aí continua a todo vapor, né? Sempre lembrando que a gente teve retenção de fêmeas recorde entre 2020 e 2021, então todo mundo se empolgou aí naquela onda de alta. E o que aconteceu é que agora a gente está pagando esse preço, né? Então, a retenção de fêmeas ela tem um efeito duplo na hora da baixa. O primeiro efeito é que ela aumenta a oferta de animais machos, animais comerciais normais, vamos falar assim, animais que deveriam Sim, de fato serem abatidos. E a segunda consequência é que, com a queda de preços, o desânimo e a tentativa de fazer caixa faz com que o pecuarista ofereça também as fêmeas. as Então, é fêmeas. uma oferta dupla. Então, aumenta a oferta de animais comerciais normais, vamos falar assim, né? Animais que deveriam ser comercializados e animais que não deveriam ser comercializados em tese entram também, que são as fêmeas. Então, a gente tem uma oferta dupla e nós estamos colhendo as consequências dessa retenção lá atrás agora. Inclusive, eu queria fazer sei lá, como é que chama, react aqui, que eu escutei alguém falando essa semana de uma forma muito contundente de que é um absurdo a gente falar que o ciclo pecuário virou, né? E eu fiz esse comentário recentemente. Então, eu vou até defender meu ponto de vista. Como que virou se os preços estão caindo? Você tem várias maneiras de analisar um ciclo. Você pode analisar esse ciclo a partir de suas diferentes etapas, né? Se você analisar do ponto de vista de preços, você pode falar que a gente está em fase de baixa, sim, e que o ciclo não virou para alta. Mas se você analisar do ponto de vista estratégico, né? Se você analisar do ponto de vista de planejamento da sua propriedade, e é essa forma que você deve analisar para comercializar, né? Você deve comprar nos bons momentos, nos momentos de baixa e vender nos momentos de alta. Você deveria enxergar que nós entramos num ponto do ciclo pecuário que é irreversível, porque nós já tivemos um abate recorde de fêmeas no ano passado. Da mesma forma que a retenção foi recorde, o abate agora foi recorde. Nunca teve abate maior, mas nós estamos no limite do abate, né? Está batendo nas máximas proporcionais históricas. Já se passou 2 temporadas de aumento de abate de fêmeas, uma em nível de liquidação, que foi o ano passado, e esse ano nós estamos em nível de liquidação de novo. Então, 2 anos em nível de liquidação diz que é irreversível, né? E um dos sinais que o mercado dá para a gente é que o bezerro já não cai mais. O bezerro está subindo horrores? Não. Ele parou de cair e gradativamente, lentamente, ele tem subido. Então, isso fala para mim que o ciclo pecuário já virou para quem comercializa de forma estratégica. Então, se você analisar da mão para a boca, olhando só o hoje, decidindo com base no hoje, você vai falar assim que a gente está em fase de baixa. E, de fato, estamos em fase de baixa. Mas se você analisar do ponto de vista estratégico comercial, a gente pode dizer sim que o ciclo pecuário entrou num ponto irreversível de não mais retorno e que daqui para frente a gente deve começar a observar as consequências do atual desânimo, da atual crise da pecuária, né? Demora, eu sempre falo que o mercado ele sobe de escada e desce de elevador.
Então, está todo mundo saindo machucado e descapitalizado dessa crise. Portanto, a gente visualiza uma virada mesmo de chave, de fato, entre 2025 e Lígia, 2026, 2026 sendo possivelmente mais forte. só para te pontuar, quando a gente olha os números em si, né, o que tá, se eu pegar, eu até falei isso na apresentação, na verdade, de Rondonópolis, falei um pouquinho na palestra de Rondonópolis e depois falei um pouquinho em Primavera também. O que acontece? Se a gente olha os abates de hoje, né, maio de 2024 barra junho de 2024, qual que é a idade média de um bovino abatido no Brasil hoje? A gente pode conjecturar aqui que é 30 meses, certo? Na média, 30, 32 meses. Se a gente volta 30 meses atrás, a gente está falando literalmente de março, abril de 2021. Em março, abril de 2021, quando o pecuarista estava tomando a decisão se ele ia reter ou não aquela fêmea, a porcentagem de fêmeas abatidas sobre o total bateu naquele mês de março de 2021 38%. Qual é o histórico para o mês de março? Ou seja, eu pego todos os meses de março e pego uma média. A média é de 44, 45%, ou seja, 6 a 7 pontos percentuais abaixo da média. Então, a gente está coletando hoje a decisão do pecuarista de reter a fêmea lá em março de 21. Essa fêmea, ela foi retida em março de 21, gerou um nascimento em novembro de 21, esse bezerro foi desmamado em julho de 2022, e passa-se 22 meses nesse período de engorda, né, com o animal com 30 meses de idade abatido, ele abateria quando? Exatamente agora, maio de 2024. Por que que o bezerro E não um cai? detalhe aí, só para Ah, adicionar: o pico nominal de preços do boi aconteceu em abril de 2021. exatamente. Foi R$ 350 em São Paulo. Quando a gente olha por que que o bezerro não cai, talvez a resposta esteja no que aconteceria, no que acontecia lá no começo do ano passado. Se você olha para os números, exatamente para esses mesmos números de participação de fêmeas sobre o total abatido, a gente começou a iniciar o processo de descarte acelerado de fêmeas em janeiro barra fevereiro de 2023. A porcentagem de fêmeas abatidas em fevereiro de 2023 deu 46%. A média histórica para o mês é 44%, ou seja, 2 pontos percentuais. A gente começou a descartar fêmea em fevereiro de 23. Quando que a desmama dessa fêmea começou a ser descartada em fevereiro de 23? Agora, junho de 2024. Ou seja, a gente está colhendo o resultado sobre o bezerro que não cai agora, em junho, maio, desde setembro do ano passado, a gente já não vê esse bezerro caindo da mesma forma. Quando isso vai resultar em abate? Resultaria em abate, né? Já que essa fêmea foi abatida e não retida, ela deixa de gerar o bezerro. O abate é de abril 26. Ou seja, a gente ainda está vendo esse contexto e a gente ainda vai coletar sobre a desmama o abate histórico, o recorde histórico de abate de fêmeas de dezembro 23, de janeiro 24, do ano passado como um todo. Isso ainda vai vir sobre a desmama. Ou seja, a gente tomou a decisão de descartar fêmea há 12 meses atrás, há 18 meses atrás, a gente ainda não está lidando de fato com esse problema sobre o preço. É por isso que eu falo, cara, se você quiser analisar o ciclo hoje e dar a perspectiva do hoje, você nunca vai sair dessa roda Nossa, que correndo é atrás do rabo. negociar efeito manada. Você nunca vai negociar como a média, que negocia mal. Então, assim, você tem que, como analista, ter é, esse insight de enxergar o que vai acontecer lá na frente para falar o que vai acontecer lá na frente hoje para se tomar decisão hoje. Pecuária, atividade plurianual. Então, o que eu decido hoje, eu vou colher daqui 2 anos, né? Comercialmente falando. Então, é importante a gente dar essa perspectiva sobre qualquer análise. Se essa perspectiva sobre a análise não for dada, não é análise, é torcida. Aí você fica focando assim, se no começo do mês, se a virada do mês vai fazer o preço da arroba subir R$ 3, se vai dar aquela melhoradinha para eu vender o que já está pronto, o custo que já está consolidado. Então, isso é extremamente importante a gente ter essa perspectiva para comercializar melhor, e essa é a nossa proposta aqui. Eu Perfeito. queria falar um pouquinho. Oferta a gente sabe que está tendo bastante, a gente tem as escalas mais longas do nosso histórico hoje, escalas aí de 15, 17 dias. É uma escala que a indústria nem estava fazendo, né? E aí já me me traz uma pulga aqui que eu tenho atrás da orelha. A indústria mesma não estava se negando a fazer escalas longas. Por quê? Porque quando eu faço escala longa, é,
eu assumo que pode subir o preço, né? Então deixa eu comprar bastante, porque oferta tinha. Como que eu sei que tinha oferta? Porque o preço estava caindo, né? E a indústria tem um radar hoje muito desenvolvido de inteligência de mercado para ter isso em mente, e no radar. Então, o que eu questiono hoje é: será que a indústria já está tentando vislumbrar essa virada de safra para entre safra? Porque o período seco e frio já começou, né? Em boa parte das praças brasileiras. Então, será que estamos. Ou tem as consequências também das enchentes no Rio Grande do Sul e os impactos produtivos que ela traz, mesmo que sejam regionalizados. A gente acaba tendo uma interferência em estados que fazem algum tipo de troca com o Rio Grande do Sul. Inclusive, o Rio Grande do Sul leva muita carne de São Paulo para lá, né? A gente sabe disso, Sim. tem bastante comércio de carne bastante ativo. Então, tem uma relação, obviamente. Ô, Lígia, eu acho que só para comentar assim, se a indústria está ou não preparada, o que eu acho que é válido comentar o que acontece na Bolsa nesse momento. A gente está vendo um ágio muito grande para os contratos futuros perante o preço físico, né? A gente está falando de um físico hoje a 216,70, CPEA foi divulgado ontem, e a gente olha para outubro a 240. Eu estou falando de um ágio de mais de 10%. Esse é um grande ponto. Será que o mercado vai ter fôlego para recuperar esses 10% nos próximos meses? Acho que sim, acho que pode acontecer, mas sempre lembrando para o pecuarista, né? O mercado já está pagando o ágio. Ele já está dando essa Essa precificação ali, oportunidade. essa oportunidade. Então, acho que vale a pena enumerar esse histórico, né, e avaliar esse histórico. A gente colocou no Fato Pecuário dessa semana justamente o comportamento histórico entre maio e outubro, maio e novembro, maio e agosto. Eu acho que a percepção de risco, pelo menos para o pecuarista, é os próximos 3 meses. E se a gente olha o contrato para outubro, nos últimos 4 anos, 21, 22, 23 e agora 24, ele já está pior do que ele começou ali no mês de maio. Então, acho que o Leonardo até colocou isso lá no nosso relatório do Fato Pecuário e me chamou muito a atenção para esse desempenho sempre aquém do que ele começava, né? Ele sempre com desempenho pior. 21 a gente teve vaca louca típica, 22 o excesso de oferta, 23 excesso de oferta, mas me chama a atenção justamente esse desempenho sempre aquém do esperado. Eu acho que é E agora um ponto inverteu. bom. Agora pelo menos agora, ele tá falando que ele vai pagar mais. Será que a gente vai ver realmente esse cenário lá na frente? Acho que é bom para que o pecuarista faça essa conta do como risco ele está disposto a correr daqui para frente, né? Do que pode ser esses meses. E lembrando, a atividade de confinamento é uma atividade de alto risco, né? Uma atividade em que você tem, a cada dia que o animal fica, no mínimo 15, 16, R$ 17 por dia para manter esse animal dentro do confinamento. Então, é um ponto que acho que vai pesar muito nessa decisão de negociar antecipadamente ou não. E E aquela aí. questão, né, Iago? Quanto mais cair agora, mais difícil fica subir depois, né? Então, a gente está apostando no Mais mercado mais machuca, né? Mas machuca. ver preços, Mas eu pegar uma estava valorização. falando, observando isso, e talvez a gente possa casar esses dois indicadores. Nós temos um indicador de escalas bem longas, Bem bem longo. longas. Oh, fazia tempo que a gente não via escala de 17 dias, gente. Fazia Sim. tempo. Negócio assim, parecia outra realidade. Quando tinha menos utilização, quando não existia utilização de termo, por exemplo, quando eu comecei lá no mercado, essas eram as escalas. 17 dias, muitas vezes escalas ruins, assim, escalas de época em que sobrava oferta. Fazia tempo que eu não via uma escala de 17 dias. E eu falei, puxa, por que que os caras estão fazendo escala de 17 dias? É, eu gosto sempre de ponderar, né? Será Sim. que eles estão enxergando aí essa virada? Afinal de contas, a gente está em 4 de junho. E aí Sim. você combina isso com essa análise que o Iago trouxe de mercado futuro. Puxa, será que o mercado futuro também está enxergando isso? Essa virada? Aí, aí eu vou trazer só um ponto do relatório do Commitments que a gente soltou na sexta-feira. Isso que eu ia Você precisa Boa, falar, Léo. mas que a gente andou analisando esse movimento essa semana, é, que foi no relatório de commitments dos posicionamentos dos agentes. Então, a gente viu das pessoas jurídicas não financeiras, aí podemos Frigos, dizer se frigos. for frigos, então não podemos afirmar, mas categorizando como PJ não financeiro, a gente viu um aumento no saldo comprado deles, que agora eles detêm um saldo de mais de 5 mil contratos comprados. Então, o que que é é. uma pessoa jurídica não financeira? É um frigorífico aí. Pode ser o figurante, a gente Eles coloca como estariam, comercial, se né? é que eles estão operando, eles estarão classificados lá. Se eles estiverem Exatamente. operando, eles estarão classificados lá. E é engraçado, Então, Nietzsche, porque é um ponto aqui, só para ilustrar, porque hoje a gente tem uma guerra que a gente gosta de falar, né? Um cabo de força ali agora,
Porque quem está comprado são as pessoas jurídicas não financeiras e um pouquinho de pessoa física, né, que reduziu o seu posicionamento. Mas na ponta oposta, a gente tem os fundos, seja não residentes ou seja institucionais. E é uma ponta oposta grande, é o maior saldo vendido dos fundos dos últimos 5 anos, pelo menos do que a gente tem histórico aqui. Então mostra pra gente que pelo menos esses caras estão, sim, eles estão brigando para ver qual vai ser o posicionamento. O frigorífico comprado, enquanto que frigorífico, né? O comercial comprado, enquanto que os fundos vendidos. E aí a gente tem uma situação semelhante com o que a gente tinha lá em agosto do ano passado, tá? Quando o boi deu uma derrocada. Agora, para que lado vai para cima ou não, ou se vai para cima ou se vai para baixo, a gente vai saber nos Precisa ver o próximos. que esse pessoal está pensando em termos de prazo, né? Uhum. Então talvez Mas seja aí é importante impactar, porque eu acho que assim, essa questão da escala ela é importante para a gente analisar, mas a volatilidade dela também é grande, porque se a gente está com 17 dias de escala, o cara que está com um animal programado para o dia 30 de junho, ele pode muito bem falar assim: o preço começou a subir, já não quero mais esse preço, vou tirar meu animal da escala. Então, isso acontece muito, principalmente se o mercado começar a dar uma firmeza agora. Eu acho que pode acontecer, então, é um sentimento, como eu posso dizer, volúvel, né? A gente pode ver aí uma escala alongada, um preço pressionado, mas se começar a dar uma firmada, como a gente teve vendas boas nesse final de semana, pode ser que a gente tenha uma resposta mais positiva e essa escala comece a desinchar. Oi, Acho que Iago, vale a mais um pena. ponto Fala, Laurinha. que reflete isso que o Léo comentou do commitments também, é um movimento que eu vi, que eu estava conversando ontem com o pessoal do físico, dos frigoríficos, comprando animais mais jovens e colocando no coxo. Então, os frigoríficos estão fazendo esse movimento de confinar por si, né? Por que eles fariam isso pensando que a oferta vai continuar abundante? Não faz sentido, né? A gente está no contexto de escalas muito alongadas, oferta muito abundante. Se eles não pensassem que, de certa forma, iria reduzir pelo menos um pouco num curto prazo, que seria daqui 3 meses, quando esse animal sai, eles não estariam provavelmente fazendo esse movimento também. Além de que a conta do confinamento está fechando, né? Não para boitéis, que eles estão com a dificuldade, a gente até comentou isso aqui, de diminuir o custo da diária por custo fixo alto. Mas quando a gente olha para quem confina em casa, quem está comprando milho de hoje, a conta do confinamento está interessante. Até com essa queda mesmo dos preços do boi, a conta ainda fecha, né? Ainda tem, acho que aí talvez o Stefan possa até responder melhor. Ainda tem gente desovando milho caro lá de trás, com essa dificuldade? Ou já foi? Olha, Lígio, o que a gente tem observado aí da maioria dos players, assim, a não ser quem trabalha com estoque muito longo, talvez alguma indústria de nutrição, talvez alguma, principalmente aí empresas de granja, mas assim, quando a gente olha para o mercado específico, o pessoal tem comprado milho barato, principalmente de 40, 50 dias para cá. O ponto é, né, a gente teve uma alta, né, o milho subiu ali 15, 20 reais na virada de 23 para 24, e teve bastante gente que entrou comprando e às vezes até formando estoque, né, para esse primeiro semestre. Então, talvez aí a gente ainda tenha algum resquício de estoque caro de milho, de nutrição alta, mas se a gente olhar, né, a queda do milho ela veio ali de forma mais abrangente de fevereiro para março, quando a gente teve normalização do cenário de clima, cenário de plantio muito bom para a safrinha. De lá para cá, o mercado veio cedendo aí a passos mais lentos, né? A gente começa a ver agora novamente, né? Principalmente a B3 aí desde a semana passada, saindo lá dos patamares de 62, 63, voltando para casa dos R$ 60 a saca no setembro. O mercado praticamente se alinhando aí à paridade de exportação e voltando a ficar perto dos patamares mínimos, né? Colheita já está andando, a gente está com perto aí de 4% da área Brasil. Estados que começaram, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Paraná, né? A gente já vê esse movimento. E assim, a gente tem uma conjectura aqui de que muito provavelmente a gente está vendo, né, o mercado do milho aí talvez perto do seu fundo de poço em algumas regiões, né? Como o milho já está barato, né? Ele já veio numa vertente de queda pelo menos aí nos últimos 30 dias. Talvez a gente veja aí um cenário de comercialização mais truncado pelo preço do milho barato, por uma conjuntura internacional
que ela está mais ofertada e que a gente tem mais concorrente na exportação esse ano. E o preço hoje ele entra num tom de equilíbrio aí, num tom de lateralidade um pouco mais forte, né? A gente ainda vai ver alguma acomodação? Vamos, porque é período de safra. A gente está falando aí algo perto de 25, 28%, 27% da safrinha que já foi comercializado, né? Uma safrinha de 95 milhões de toneladas. Então ainda tem bastante milho para entrar no mercado. Fato é, o produtor já vendeu quase 60% aí da safra de soja, principalmente aí quando a gente olha para o estado de Mato Grosso, que é onde as perdas foram mais expressivas na soja, tem uma folga logística e o mercado está, de alguma forma, né, a gente pode falar que está operando da mão para a boca, tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta. Quem vai vencer esse cabo de guerra, né, normalmente aí a gente vê que a corda acaba estourando para o lado mais fraco e o produtor sempre tem conta para pagar. Ô, Rodrigo, nesse contexto, como é que estão as grandes figuras do mercado posicionadas aí? Pensando nesse ponto. Bom, vamos lá, Lígia. Começando por Chicago, né? O movimento de preços lá fora, posicionamento dos fundos. Ainda temos um modo ativado na compra por parte dos fundos no complexo soja. É um dado ainda um pouco atrasado, né? Se a gente não está casando com o movimento de preços que a gente vem observando, que até o Stefano pontuou, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, né? Se a gente pega na semana passada, tivemos feriado no Brasil e feriado lá fora, né? Memorial Day na segunda passada, as negociações voltaram no noturno da segunda-feira, mas de fato a sessão regular na terça. De terça-feira até ontem, só tivemos fechamentos negativos. Então, de terça a segunda, né? Segunda, no caso ontem, foi a quinta sessão consecutiva de queda em Chicago, tanto para os futuros de soja quanto para os futuros de milho. Porém, o dado do CFTC, apesar dele sair toda sexta-feira, ele contempla o posicionamento dos fundos até a terça-feira. Então, ele saiu no dia 31, posicionamento até o dia 28. No complexo soja, eles têm reduzido bastante o saldo vendido no grão de soja e no óleo de soja, né? No grão de soja é uma das menores posições vendidas do ano. Lembrando que eles atingiram o saldo vendido recorde entre final de fevereiro e início de março. E no farelo de soja é algo que vem sustentando bastante, inclusive impulsionando as cotações do grão, né? Eles aumentaram a posição comprada no farelo e é um fator que a gente vem acompanhando bastante também. Já no milho, mais em linha, eles aumentaram esse saldo vendido para atuais 133.477 contratos até o dia 28 de maio. No grão de soja, um saldo vendido de menos 14.218 contratos, contabilizando opções e futuros, também até o dia 28 de maio. No farelo, algo que chama bastante atenção, a posição comprada também entre futuros e opções que ultrapassa 100 mil contratos e algo que vinha dando sustentação para os preços do grão de soja, né? Esse próximo report deve trazer um encolhimento dessa posição, observando o que tem acontecido com os preços, né? Como eu disse, essa sequência de quedas diárias, contrato julho em Chicago na tela agora, né? A gente está gravando o podcast às 10h30, negociando a 11,84 dólares o bushel, né? Então perdeu a referência dos 12, a gente vem falando isso nos nossos relatórios, nos calls de abertura. Só para você ter uma ideia, no dia 23 de maio, né, não muito distante, esse mesmo contrato julho, ele atingiu na máxima ali 12,58 dólares o bushel. E agora a gente está falando de 11,83, 11,84. Então, cravar, né, na mosca ali, é momento de se fazer, é o melhor preço, nunca vamos saber, né? Isso que É, vai se escalonando as vendas para não perder esse timing, né? Que o mercado ele é muito dinâmico. Por isso até que a gente vem atualizando esse posicionamento dos fundos, olha todo o cenário de fundamentos também, porque o mercado vira e às vezes vira na nossa cara, né? Então, isso é algo muito complicado. Eu vou até trazer depois, isso já refletiu no,
no preço da saca da soja aqui, base Porto, uma variação expressiva entre uma semana e outra. Então, muita atenção. No curto prazo, podemos já cravar que esses futuros de soja e de milho já voltaram para a tendência de baixa no curto prazo. Então, temos topos e fundos mais baixos, média de curto prazo, né? Média móvel aritmética de 20 dias inclinada para baixo. Então, um viés um pouco mais baixista já de curto prazo, refletindo bastante as condições de clima nos Estados Unidos, né? Olhando para o cenário de fundamentos, que elas vêm favoráveis à fase final do plantio por lá, tanto de milho quanto de soja. De milho, o plantio atingiu 91% da área até 2 de junho. Isso está acima da média dos últimos 5 anos. De soja, atingiu 78% da área também até o dia 2 de junho. E também está acima da média dos últimos 5 anos. 5 anos, apesar de abaixo, né, no comparativo com o ano passado. E para o milho já começou, o plantio ele inicia um pouco de maneira um pouco antecipada frente à soja nos Estados Unidos e já saíram no dia de ontem as condições das lavouras. Então, surpreenderam, vieram acima das expectativas, né? As condições boas e excelentes atingiram 75%, né? Então, 75% das lavouras estão em condições boas e excelentes. A expectativa era 70%, e no ano passado, para esse mesmo período, era 64%. Então, condições favoráveis de clima, condições das lavouras acima do esperado, vem refletindo nesse movimento de preços por lá. E aqui, pegando carona, né, esse período do ano, milho B3, o julho e o setembro, a correlação aumenta, né, com Chicago, né, milho safrinha, ele é mais voltado pro mercado de exportação, então a gente vê uma correlação maior entre B3 e Chicago. Se a gente pega o vencimento julho, ele também ampliou uma sequência de quedas, CCMN 24, contrato que vence dia 15 aqui na B3, R$ 57,10 a saca, ele flertou ali acima dos R$ 60 ali no meio de maio, né, quinzena final de maio, e agora já perdeu aí seus R$ 3 a saca. Também em tendência de baixa, perdendo um importante suporte, a mínima que ele atingiu, que eu tenho aqui na tela, foi no dia 1 de março, a 56,31. Caso ele siga nessa direção baixista, é para lá que esse preço tende a ir. E só trazendo aqui as referências do mercado físico, milho Campinas, no dia de ontem, indicador CPEA, que baliza esses contratos futuros em bolsa, ele veio a R$ 58,95, um pouco mais estabilizado nessa casa dos 58, 59, uma pequena queda frente à referência da semana passada, que foi 59,67, e aqui para a soja, como eu comentei agora há pouco, uma variação um pouco mais expressiva, né? Ontem, indicador CPEA base Paranaguá, a R$ 133,66. Na segunda passada, esse mesmo indicador foi de R$ 139,95. Então, uma expressiva queda aí, que a gente também observa nas praças do interior. Estava falando até com o Stefan isso no dia de ontem, já teve bastante diferença em poucos dias, né, no comparativo, dependendo da praça que a gente usa aí como referência. E, Engraçado só. Não, desculpa, terminei, não, depois eu falo. pode Não, falar, eu ia é pegar um uma gancho. observação macro. Terminei. Tá. Só para pegar o gancho aqui de B3, eu vi agora mais cedo, me chamou bastante atenção, né? Já trazendo para o boi, os mais curtos, o junho e o julho, eles vêm bastante pressionados, né, para baixo, eles fechando praticamente no 0 a 0. Ontem, cerca de 500 contratos negociados e hoje eu fui observar, teve muito, muito volume no outubro 24. Eu já vi que ele estava um pouco mais firme, até foi fala da Laura, se eu não me engano, reforçando isso, do Iago. Ontem me chamou a atenção que nós tivemos 3.115 contratos negociados no outubro 24, né? E ele fechando com uma variação positiva. Ele fechou no dia de ontem o pregão regular a 242,50, né? Enquanto que os mais curtos aqui, eles cerca de 552 contratos negociados no junho, e no julho, ontem, 514 contratos negociados. Isso me chamou a atenção, apesar da queda mais expressiva já nessa manhã, né? Eu vi que o CPEA ele veio bem pressionado para baixo,
devolvendo bastante o movimento já agora o outubro, 239,50 na tela, então fica um pouco complexa a leitura, né? Tecnicamente ele estava com um viés um pouco mais de alta no curto prazo, e agora ele vem frustrando um pouco, tanto o longo, né, o outubro 24, como eu disse, 239,50 reais a arroba na tela agora, e os mais curtos, que já estavam pressionados, agora seguindo aí, né, uma derrocada de preço, perdendo importantes mínimas aí na tela agora, o junho a 223,65 reais a arroba. Acho que multou. Desculpa, eu ia tirar um pouco, eu ia colocar uma outra visão, tirando um pouco a lupa do momento atual e Uhum. lembrando quando teve aquele, e foi uma observação muito sagaz do Stefan, quando teve aquele rebuliço na mídia por conta da chegada do El Niño. E que, cara, que ia detonar tudo, que ia acabar com tudo, que ia acabar com a safra, que era o fim do mundo, tal, e o mercado ficou muito nervoso com isso. Só que, na verdade, quando a gente tem temperaturas médias mais altas, normalmente a gente tem uma pluviosidade um pouco maior e uma produtividade um pouco mais elevada também, principalmente no segundo semestre, né? E aí a gente tem como consequência grandes safras nesse ano e não pequenas safras. Então, essa diferença entre a gente noticiar uma notícia de forma pontual e a gente contextualizar isso em relação às consequências médias históricas, né, para uma safra de um ano inteiro, vamos falar assim, e também sobre essa variação que a gente tem de olhar um pouco para o milho, depois olhar um pouco para a soja, observar bem as janelas, o que acontece com as oportunidades aí. Então, tá lembrando o Stefan agora falando, cara, mas ano de El Niño normalmente vem com produção recorde, cuidado. Não é assim, né? A gente teve essa conversa aqui internamente. E agora nós estamos nessa. Quem diria, né? Milho que passou de R$ 100 a saca. A gente está falando do milho que subiu um pouco, deu uma valorizada a 60. Voltamos aí praticamente 4 anos no tempo, né? É duro para o agricultor. Quer falar alguma coisa, Stefan? Acho que só ia ponderar aqui, Lígia, que principalmente da semana passada para essa, né? Quando a gente olha para as bolsas e para as precificações, a gente vem alertando, né? Como o Rodrigo pontua, nos relatórios, nas reuniões com os clientes, momento de compra, momento de venda. E só para colocar, né? Essa queda de Chicago da semana passada para essa semana, o mercado brasileiro ele já perdeu praticamente R$ 7, R$ 8 a saca em algumas praças, tanto para o mercado disponível quanto para o mercado 24, 25. Então quem tinha que fazer alguma coisa, a gente já começou a fazer. Alguns mais resistentes não ficaram. A gente vem ponderando, né, que o cenário global ele é de ampla oferta e principalmente o cenário norte-americano está abarrotado de soja. A gente teve um short squeeze agora por uma combinação de fatores, né? Principalmente aí que replicou muito no farelo, greves na Argentina, o problema no Rio Grande do Sul, no Brasil, que é um player importante na produção e exportação de farelo, redução do processamento na Argentina, porque o mercado nos Estados Unidos, porque o mercado já está abarrotado de produtos, principalmente óleos vegetais aí que estão em grande panorama de demanda. E a gente teve esse momento de combinação de fatores junto com o plantio dos Estados Unidos, com algumas questões mais de forma especulativas, que culminaram aí em Chicago sair da casa de 11,70, 11,80 para bater nos 12,50 novamente. O que a gente pondera ainda tem todo o mercado de clima dos Estados Unidos pela frente. Mas esse início de safra ele está sendo um dos melhores da história dos Estados Unidos. Uhum. Plantio muito bom, umidade do solo está excelente, regiões agricultáveis sob condição de seca, na soja tem 3%, no milho 5%, com algum sinal de seca. Ano passado a gente tinha mais de 30%, 35%, e Estados Unidos colheu uma safra boa para a soja e uma safra gigante de milho. Então, para esse ano, que o início de safra está sendo muito bom, a gente ainda tem que acompanhar os mapas de clima. Agora, para junho, estão muito bons também, não trazem nenhuma percepção negativa, mas para julho e agosto a gente pode ter alguma surpresa, alguma combinação
de temperaturas altas, talvez mais alguma ocorrência de veranicos, mas não é nada que vá assustar e quebrar a safra norte-americana. Porém, vai ser gatilho para a especulação em Chicago, e principalmente porque operadores de Chicago precisam fazer dinheiro e qualquer movimento, qualquer fator aí que venha trazer gatilho para a operação, para fazer o dinheiro rodar, eles vão fazer. Então, pessoal, referência de $12 o bushel, que é o que a gente vem trabalhando para 24, 25, para esse ano também, é bom ficar atento. Esses patamares atuais, 11,90, 11,80, também é bom ficar atento, porque o risco do ano que vem, para Chicago, principalmente, ele pode surpreender como foi em preços de soja, como a gente teve nesses últimos 2 anos aqui no Brasil também. Perfeito. E Lígia, no mais, gente. Fala aí, Léo, desculpa. Sim, era para pontuar aqui nessa linha que vocês vêm falando, que a gente vem vendo a relação de troca entre o milho e o boi, ela vem se mantendo por volta de 3,9 sacas de milho por uma arroba de boi, e é muito em função mais dessa queda do milho do que a queda do boi. A velocidade da queda do milho foi muito maior e vem mantendo essa relação que, por sinal, está acima da média histórica. E quando a gente olha, igual o Stefano pontuou, o short squeeze que a gente viu no mercado do farelo de soja, ele refletiu na relação de troca com o farelo de soja, que no mês de maio, por exemplo, em São Paulo, em abril, era de 8,2. Então, eu gastava 8,12 arrobas de boi para 1 tonelada de soja. E essa relação de troca ela subiu em maio para 9,25. Então, o produtor passou a desembolsar 9,25 arrobas para comprar 1 tonelada de soja. E o maior aumento foi em Minas Gerais, que saiu de 9,29 e foi para 11,42 nesse aumento aí do farelo de soja. E sabe que eu queria voltar um pouquinho e falar agora de curto prazo, né? Falar de curtíssimo prazo. Agora é a pergunta que todo mundo sempre se faz. E amanhã, o que vai acontecer com o preço? E a gente está sentindo um reposicionamento, né? Por parte do atacado. Parece que fluiu bem aí, fim de semana. Essa semana começou agora com estoques limpos, vamos falar assim. Então, vamos ver. Acho que pelo menos pelos próximos 2, 3 dias aí, sem grandes novidades no preço da arroba. Agora, com essas escalas longas, também sem muito espaço para altas. Vai ficar um mercado meio xoxo na minha visão aí essa semana. Não sei se vocês concordam. O que você está vendo aí, Laurinha? E eu concordo e eu acho que eu alongaria mais, sabe? Eu acho que essa pressão de baixa vai continuar aí pelos próximos 15 dias. Eu até dei uma rodada no final de semana, vi pastos bem secos, assim, entre Goiás e Minas. E eu acho que isso vai refletir a nível Brasil, né? Agora, frente fria chegando, Goiás estava fazendo 24 graus aqui, então algo bem atípico. Isso ontem, tipo, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Então, isso judia demais do pasto de uma forma muito rápida, né? Então, eu acredito que a gente vai ver essa pressão baixista ter continuidade aí para os próximos 15 dias, com essas escalas alongadas. Acredito que o mercado vai dar uma firmada mesmo, vai começar a ter notícias um pouquinho melhores lá para julho só. Até então, não vejo muito cenário, não, sabe? Certo. Muito bem. Então, curto prazo fica meio lateralizado. Vamos ver esse consumo até onde ele vai, esse reposicionamento do atacado. Está positivo, mas temos escalas longas, então tem o estoque do atacado, mas tem o estoque de escalas também, de animais na escala, né? Vamos ver como fica isso. Ainda estamos nessa transição para a época seca e fria, então acho que ainda tem um mercado meio largado. Vamos ver como que o mercado futuro se ajusta a esse físico, né? Se ele não responder. E vamos ver se essas escalas aí foram uma boa aposta na indústria. Tá bom? Beleza? Show de bola. Fechou. Fechado. Boa semana, galera. Valeu. Boa semana. Pessoal, Boa semana, Valeu, todo boa mundo. semana. semana.